Oi, eu sou a Mel. E eu sou a Lízia. E quem é que não ama um filme de terror? Eu amo. Eu também. Eu amo tanto que a gente resolveu fazer uma listinha pra vocês de 7 filmes de terror que são os piores filmes de terror. Não piores de ruins, mas piores de mais assustadores. Por isso que a gente tá, assim, nesse escuro pra entrar no clima. E assim, esses filmes, né, como a Mel acabou de falar, eles são muito bons. Mas antes de qualquer coisa, segue aqueles passinhos que a gente sempre pede pra vocês, viu? Aqui, ó. Te inscreve no canal, lá embaixo. Curte aqui, né? Se vocês fizerem isso, vocês vão ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo legal pra vocês, né? Depois vai comentando à medida que vai assistindo o vídeo, ou comenta lá no final, não tem problema, qual é o teu filme de terror favorito, gosta desse, não gosta desse, né? Todas as opiniões são bem-vindas. E compartilha muito, muito, muito com todo mundo que vocês conhecem. Ah, e ó, ativa o sininho de notificação, viu? Fez isso? Beleza, então, vinheta. Então, gente, vamos lá, né? Filmes de terror. Tem muito filme bom, tem muito filme ruim. Mas a gente escolheu 7 que a gente gosta muito, né? E que no momento em que a gente assistiu foram, assim, os mais aterrorizantes, os mais cagados pra gente. Eu sou a mais medrosa daqui da dupla, tá? Então, a Lízia vai falar de alguns filmes que eu não quero falar. Basicamente isso. Que eu Então, morro de medo. quem vai começar? Eu ou tu? Não, eu começo. Porque eu vou falar de um filme que é um clássico dos anos 80 e que algumas pessoas até acham que ele é um pouquinho trash, que é meio. Eu não vou dizer lixo, mas tipo assim, que ele não é um filme tão bom assim, tá? Mas eu acho ele muito legal, que é O Iluminado, tá? Ele é do Stephen King, a história é do Stephen King, e ele tem no elenco o Jack Nicholson, maravilhoso, e ele foi dirigido pelo Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. É que eu fiquei pensando no nome do hotel. Eu acho esse filme sensacional porque ele é um terror, mas ele é um terror psicológico em volta do Jack, que é o personagem principal, que é o Jack Nicholson. Ele aceita um emprego de caseiro nesse hotel que fecha pro inverno, então é um hotel no Colorado, o nome do hotel é o Overlook Hotel. No Colorado, neve por todos os lados, e ele tem um problema de alcoolismo, ele tá com bloqueio para escrever, e eles ficam, ele, a família, ele, a esposa e o filho, de pequenininho, ficam isolados nesse hotel em todo o inverno, ele de caseiro, cuidando do hotel. E aí, de repente, coisas estranhas começam a acontecer, né? Ele encontra um homem no bar e bebe com o homem no bar, e o filho conhece as gêmeas no quarto andar, e tem toda uma história lá. É bem creepy, né? Vale muito a pena. Eu já assisti várias vezes esse filme, inclusive com meus alunos, eu me lembro lá no IASD, eles amaram. E o Jack Nicholson, ele tá maravilhoso. Ele é maravilhoso pra qualquer papel, né? Então. E quem curte história de fantasma, melhor ainda, porque é perfeito. Bom, uma coisa interessante da história do Iluminado em si é que. Duas coisas, na verdade, né? Uma é que os caras do Ghost Hunters, eu não sei se vocês conhecem, é uma série que passa ou passava na Sci-Fi. Hoje ele tem na Discovery Plus, tá? Os caras da TAPS, eles estiveram no hotel que inspirou o Iluminado. Foi na segunda temporada, no episódio 24. E ele foi ao ar em maio de 2006, né? O hotel que inspirou o Iluminado, ele se chama, na verdade, o Stanley Hotel. Stanley Hotel, Kubrick, né? Na verdade. Ele fica no Colorado mesmo, nos Estados Unidos. Ele fecha no inverno, mas tu pode se hospedar lá. Até hoje tu pode. É um hotel aberto para todo mundo, né? Tem vários relatos de atividade paranormal, de aparições. Inclusive, tem uma foto que andou rolando por que um hóspede tirou a foto da escadaria do hotel e não viu na hora, mas depois ele viu que tinha um vulto, uma pessoa, sei lá, no alto da escadaria, que quando ele estava lá, que ele tinha certeza absoluta que essa pessoa não estava. Então muita gente estava falando sobre essa foto. Tá, é verdade, não é e tal, não sei o que, né?
Tem muitos relatos de barulhos no quarto andar e no quarto 217, né? Muitas pessoas que se hospedaram lá já falaram sobre isso. Inclusive, o Iluminado foi baseado numa experiência do próprio Stephen King, que se hospedou no quarto 217 com a esposa dele, né? E, que ia falar... É curioso, o 30 Seconds to Mars também se baseou na história do filme, né, do Iluminado, pra fazer o vídeo da música The Kill, que é uma das músicas, eu acho que é a música mais famosa deles, foi a música que, enfim... E se vocês fez não eles viram o serem vídeo, conhecidos. vai lá, porque é Muito bem assim, ó, bom. é muito bom e ele lembra muito o Iluminado. Muito bom. Bom, aproveitando a minha deixa, eu vou falar de um filme que a Mel adora. Só que não. Eu assisti uma vez na vida. Esse filme é um clássico e se chama O Exorcista. Ele é de 1973, né? E eu acho que ele foi o primeiro filme a retratar de uma forma mais fiel possível um ritual de exorcismo, né? A história dele é a história de uma atriz que nota que a filha dela de 12 anos começa a ter um comportamento bem bizarro, né? Começa a fazer coisas estranhas e tal. Então ela chama um padre, né? Que também é psiquiatra. E esse padre acaba chegando à conclusão de que a menina, na verdade, está possuída. Então, ele convoca a ajuda de um segundo padre, que é especialista em exorcismo. E aí, então, o filme acaba girando, a partir de então, no ritual que eles fazem para tentar livrar a menina, né? E ele é muito apavorante, esse filme é muito apavorante por causa do realismo dele, né? Os caras foram super meticulosos nos efeitos, né? Claro, não tem nada a ver de efeito de computador e tal, não tinha nada disso naquela época, mas isso quer dizer, então, que os caras se esforçaram com próteses e sangue e tal, pra fazer a coisa parecer real mesmo. Então, ele realmente dá medo, né? E se tu tem medo dessas coisas de religião, espírito, demônios, né? Eu não sei se eu recomendaria, né? Eu, particularmente, só vi uma vez. Eu não tenho vontade de ver de novo, não, né? Não que eu tenha medo, mas eu tenho respeito, né? Então... Agora, eles fizeram uma série que se chama O Exorcista, agora perto dos anos 2020, né? E eu cheguei a começar a ver, eu não me lembro como é que eu consegui ver esses capítulos, mas não tinha, pelo menos agora eu não procurei mais, mas até pouco tempo não tinha nenhum streaming que a gente tem por aí. Ele tem um deles agora, eu não sei qual das TV. Acho que esse a gente andou Eu não sei se é na procurando, Amazon Prime, ou era na Apple, não, acho que não era na Apple. Enfim, ele tem. Então, recomendo vocês assistirem, né? Ele é muito bom. Ele fala também, conta a história de um padre. Só que aí agora a história da perspectiva de um padre, não é o mesmo, claro. Falando de várias situações nas quais ele é chamado, né? Mas eu recomendo, então, tanto o filme quanto a série. Bom, esse próximo filme, esse terceiro filme que a gente vai falar aqui, eu morro de medo, mas eu acho que ele é mais um trauma de infância do que medo próprio, porque ele era um filme para 16 anos e a gente não tinha 16 anos, nós tínhamos 12, 13 no máximo. E eu, a Tati, minha prima, e a Jaque, minha melhor amiga lá do Rio, a gente convenceu o meu Dino de nos levar no cinema. A gente tava lá no Rio e a gente convenceu o Dino de nos levar no cinema. Cuidado com o que você deseja. Mais ou menos. À noite pra assistir. Então lá no Rio eles têm muito aqueles cinemas de bairro e tal. Em Copacabana tinha vários cinemas. Não foi no Rox que a gente viu. A gente viu num cineminha menor, eu não vou me lembrar o nome do cinema hoje. Mas nós fomos e eu digo pra vocês o seguinte, nós dormimos as 3 na mesma cama, com a luz acesa, tá? E louca de medo do Fred Krueger. Bom, que hoje ele é o Victor Creel, o pai do Harry/One/Vecna do Stranger Things, é o Robert Englund, né? O filme do qual que eu tô falando é Nightmare on Elm Street,
Em português, eu acho que é A Hora do Pesadelo, né? Não é Pesadelo em Elm Street, Não, né? A É Hora do Pesadelo. E ele é dirigido pelo maravilhoso, perfeito, a gente ama ele, Adoro, Wes Craven. Tá, ele é maravilhoso. Então, o Robert Englund é um querido. Eu já vi várias entrevistas com ele, assim, ele é super simpático, super fofo. Mas ele deu vida ao Fred Krueger de uma maneira, assim, que... Nossa! Ele é o Fred Krueger. Ele é o Fred Krueger, isso aí. Eu digo assim, ó, que ele fez um super papel com o Fred Krueger que atormenta as noites de crianças malucas que não deveriam assistir esse tipo de filme, tipo eu, né? Tá? Bom, ele é um terror de Hollywood mesmo, tá? Ele é um fantasma todo queimado, com lâminas, uma luva de lâminas. Tipo aquelas luvas de beisebol, só que no lugar dos dedos tem lâmina. E o que acontece? Ele começa a aparecer no sonho de adolescentes e matar esses adolescentes. Certos adolescentes, não todos os adolescentes da rua. Os adolescentes, na verdade, da rua Elm Street. Por isso que o nome é Nightmare in Elm Street, tá? E até é engraçado porque um dos adolescentes é o Johnny Depp, né? Um dos primeiros papéis dele no cinema foi esse. Claro que, se tu assistir o filme, tu vai ver que existe uma história, quem era o Fred Krueger, por que o Fred Krueger vai nos sonhos destes adolescentes e só quer matar esses adolescentes, porque ele mata no sonho e a pessoa acaba morrendo na vida real, né? Bom, eu não vou contar mais pra vocês, porque senão eu vou estragar a surpresa e muito menos vou contar quem é realmente o Fred Krueger, né? Mas eu digo assim, vai lá e assiste, o primeiro e o terceiro são os melhores filmes. O segundo, se tu pegar primeiro e terceiro filme, ver os dois e pular o 2... pular qualquer outro, não tem problema, também. Porque o 2 não tem nada a ver, não tem conexão. O 1 e o 3, ele tem super conexão um com o outro. Sim. E vale muito a pena assistir. Então, vou aproveitar e eu vou falar de um outro filme de exorcista. Que eu odeio também. A minha também odeia, mas aí ela não fica com tanto medo de editar o vídeo depois, né? Só que esse filme é bem mais recente e ele é muito mais um terror psicológico. É que pra mim, assim, ó, ele é muito mais real do que o próprio Exorcista. Isso é verdade, né? E esse filme se chama O Exorcismo de Emily Rose. Ele é de 2005, tá? E ele conta a história de uma moça, a Emily, que vive uma vida normal, né? Ela já tá indo pra faculdade, ela é super católica e ela começa a ter uns distúrbios psicológicos, começa a fazer umas coisas meio doidas, começa a ouvir vozes, começa a ter umas experiências meio estranhas, assim. Então ela resolve conversar com o padre lá da paróquia dela e esse padre se convence de que, na verdade, ela tá possuída. E ele acaba concordando em fazer um ritual de exorcismo com ela. Só que o problema é que ela acaba morrendo nesse ritual. Então, o filme, na verdade, ele mostra o padre, já começa mostrando o padre preso, né? Contando a história do que realmente aconteceu. E ele tem umas cenas bem fortes, assim, até, né, umas cenas, assim, que lembram muito as do primeiro Exorcista, que eu falei antes, né? Só que, diferente do Exorcista, esse filme, o terror dele tá nas coisas que tu não vê, né? Às vezes, assim, mostra uma coisa mais macabra, mais explícita, mas às vezes essas coisas, elas não te chocam tanto quanto aquilo que ele te insinua, né? Que talvez esteja ali, tu não consegue enxergar, sabe? Ele é daqueles filmes, assim, que te deixa, assim, tenso ali, preso, né, na tela, porque tu quer saber, afinal de contas, o que aconteceu, né? Como é que essa menina chegou a essa conclusão? Por que fizeram um ritual? O que acontece depois? E eles falam muito naquela coisa das 3 da manhã. Né? Mas tem uma história, eles contam uma história, né? E é uma história até que, se a gente for pesquisar, é verdadeira, né? E tem algumas outras coisas que acontecem com ela, que isso é que dá mais medinho, assim, porque são coisas que poderiam acontecer com qualquer um, né? Então, por isso que eu digo que ele te afeta muito mais no nível psicológico. Eu assisti 2 vezes esse filme, pra falar a verdade, né? E uma delas, inclusive, eu tava sozinha em casa, era uma sexta-feira, eu não me lembro se era sexta-feira 13 ou sexta-feira 31 de outubro, né? Eu e os cachorros, tava
uma ventania lá na rua, mas foi de boa. Eu vi o filme, dormi à noite, né? Foi por minha conta e risco. Bom, chegamos no número 5. Não é top 1, top 2, top 3. Não. É a ordem que a gente colocou ali, os filmes aleatórios, então não tem problema, todos são maravilhosos, tá? A ordem que tu vai ver os 7 filmes é independente. Bom, esse número 5, ele é um... esse número 5. Ele é um filme mais recente, ele é de agora, ele é de 2019, tá? Ele tem na Amazon Prime, tu pode procurar ele que tem lá. E o nome original dele é Us, que em português quer dizer nós, né? Ele tem o roteiro e a direção do Jordan Peele. Não sei, Peele. Ele tem um baita de um elenco também, que tem a Lupita Nyong'o e tem a Elizabeth Moss, do Handmaid's Tale. Tem esse outro ator que também é muito famoso, o Winston Duke, actually, né? O Winston Duke. Mas eu, assim, não consigo lembrar nenhum... Eu sei quem ele é, mas não consigo lembrar nenhum filme, assim, que ele tenha feito, assim, que eu possa dizer, vocês vão saber qual é, tá? Eu não vou falar... que ele fez o Corra também. Pode ser. Eu não vou falar muito sobre o filme, só vou dizer que, assim, ele é um terror psicológico. Adoro esse tipo de filme de terror psicológico. Mas no fim tu descobre que a trama não é só isso aí, tá? Que a gente tem duplos andando por aí. Tá, peraí. O que é? Duplos. Como assim? Dupla Mel, dupla Lísia, dupla tu, tá? A história do filme é mais ou menos assim. A Adelaide e o marido, Gabe, a Adelaide, que é a Lupita, e o marido, que é o Winston, eles decidem levar a família deles pra passar um final de semana na casa de praia, numa casa de veraneio. Eu não me lembro se a casa é deles, eu não me lembro. Eu sei que eles vão passar esse final de semana na casa de praia. E aí, uma noite, um grupo de pessoas misteriosas vestidas de vermelho com uma máscara branca aparece. Mas quem são essas pessoas vestidas de vermelho com uma máscara branca? Qual é a história por trás dessas pessoas que começam a perseguir eles? O que eles querem? Exatamente. Então, assistam. Vale muito a pena. O 6º filme, né, que eu vou falar, ele não é considerado terror, né? Se tu for ver nas classificações dele por aí na internet, ele é suspense, ficção científica ou suspense / ficção científica. E ele meio que nem o que eu falei antes, o medo tá nas coisas que tu não vê, né? Porque eu acho que ele não tem nada de fato sobrenatural, não mostra nada sobrenatural, mas ele mostra coisas que te deixam muito medo, né? Principalmente se tu é daquelas pessoas que tem um certo medinho, assim, de coisas relacionadas com extraterrestres, alienígenas e etc, né? Eu fiquei um pouco de cabelo em pé quando eu vi. Eu não me lembro muito desse filme, eu assisti, mas não lembro muito dele, assim, eu lembro de cenas. Ele não me chocou muito, não me deixou com medo nem nada, porque eu não tenho medo dessas coisas. Eu tento não ter, mas enfim. O filme se chama Contatos de Quarto Grau, né? E ele é de 2009. Esse filme conta a história de um pesquisador que começa a investigar o desaparecimento de pessoas numa cidadezinha do Alasca. A cidadezinha se chama Nome, né? E é curioso, assim, que o pano de fundo é que essa cidade seria a primeira, a número 1 ou a número 2 nos Estados Unidos, onde mais some gente, né? Só que esse cara, então, tá lá no meio da investigação e aí aparece morto. Então, a mulher dele, que é uma psicóloga, a doutora Abigail Tyler, ela começa a notar um padrão, assim, nos pacientes dela, né? Ela trabalha com hipnose e ela começa a notar que essas pessoas começam a relatar experiências que são muito parecidas com os relatos de abdução alienígena, né? E o mais intrigante é que essas pessoas não se conhecem, elas moram nessa cidade, mas não tem nenhum tipo de convívio, assim, então não teria como elas estarem trocando histórias ou combinando alguma coisa, assim, pra fazer uma pegadinha, sei lá, né? E aí isso acaba acendendo um alerta nela. Então ela resolve dar continuidade à pesquisa, ao trabalho, né, a investigação que o marido dela estava fazendo. Só que aí outra pessoa morre nesse meio tempo. E
ela começa a ser vista como suspeita né, dos sumiços ou da morte, enfim, tanto do marido quanto dessa outra pessoa. E ela também começa a ter, nesse meio tempo, assim, umas experiências que são um tanto difíceis de explicar, né? Como, assim, o aparecimento de uma coruja meio estranha na janela da tua casa, às 3 da manhã, né? É uma coisa, assim... Ele é bem assustador porque... Participação especial. Ele é bem assustador porque no início dos anos 2000, começou os produtores e diretores de cinema, enfim, começaram a usar essa tática, que era dizer que o filme era baseado em acontecimentos reais e produzir material para dar suporte para isso. Então, por exemplo, o cara vai ver o filme, tá? E aí ele fica sabendo que aquele filme é baseado em fatos reais, ele vê uma filmagem super amadora, assim, e o cara acaba se borrando todo, porque ele acha que aquilo ali é verdade, né? Mas, de qualquer maneira, eles conseguiram fazer o filme de forma que ele ficou bem tenso, né? Ele vai criando toda uma atmosfera, assim, e aí quando tu menos espera, ele te mostra umas cenas, assim, que tu fica... Meu, não queria ter visto exatamente isso, sabe? Eu só vi uma vez, no meio da tarde, e eu não sei se um dia eu vou ter coragem de ver de novo. Vai assistir um dia de manhã. Ai. Mesmo sabendo que ele não se baseia em fatos reais, é mentira, tá? Mas pra te ver como ele foi bem feito. E eu acho que falando, né, dessa coisa de filmes que faziam tu acreditar que eles eram gravados por câmeras amadoras, etc., e também que eles foram criados, o pessoal criava site na internet, faziam toda aquela coisa assim de fazer tu acreditar que é o site que fala do fulano, não sei o que, e aquela coisa toda assim, A Bruxa de Blair, de 1999. O primeiro filme, tá, gente? O original. Porque os outros... Agora, o primeiro filme dá medo pra caramba, né? A gente viu esse filme no cinema. E a história, toda hype em torno do filme começou bem antes do lançamento, né? Porque, como a Mel falou, eles chegaram a criar um site na internet que contava que eles tinham achado numa floresta do estado de Maryland, nos Estados Unidos, uma mochila com várias fitas de vídeos gravada por estudantes de cinema que teriam ido atrás da suposta lenda da bruxa de Blair. E tem aquela cena clássica dela, que ela grava assim, ela escuro, chorando, não sei no o quê, escuro. chorando desesperada. E eles mostram e falam com pessoas da cidade, tem toda aquela história, assim, né? Bom, mas, claro que no fim das contas as pessoas já se deram conta que não era verdade aquilo, né? Aquilo ali nada mais era que marketing. Assim, um marketing, né? E a gente foi pro cinema já sabendo disso, né? Que não era verdade, mas... Nossa senhora, né? Foi bem aterrorizante, assim, né? Deu aquele medinho, né? Sim, porque assim, né? O filme é basicamente os caras mostrando o conteúdo dessas fitas, né? Ele começa, tipo, com um disclaimer falando isso, que foram achadas as fitas e tal, e passam o que tinha na fita, né? E são os 3 personagens, só tem 3 personagens o filme, que é a Heather, o Josh e o Michael. Inclusive, os atores usam os próprios nomes, né? Os personagens são os próprios nomes dos atores. E eles entram na mata para fazer esse documentário sobre a lenda da bruxa de Blair, né? E eles encontram algumas pessoas, assim, no caminho que dizem, bah, cara, não vai atrás dessa bruxa. Eles contam todas as histórias, assim, não vai, porque no ano tal aconteceu tal coisa, no ano tal aconteceu tal coisa, e assim. Mas eles insistem, né? E aí eles vão meio que se deparando, assim, com uns acontecimentos meio sobrenaturais, eles ouvem uns barulhos, uns objetos começam a sumir dos pertences deles, né? A tenda sacola. Umas coisas bem doidas, assim. Eles continuam. Tipo, não, bora lá, já estamos aqui, vamos lá. Né? Só que eles chegam num ponto que eles começam a andar em círculo, né? Eles percebem que eles estão perdidos, eles não sabem mais o que eles estão fazendo, e para piorar, um deles some.
né? E os outros dois resolvem ir atrás. Uhum. Tipo, não, nós vamos conseguir, vamos atrás, vamos ver se a gente acha a pista e vamos atrás dele. E aí, no final, você já imagina o que acontece, né? Esse filme foi aquele que deu origem a todo esse tipo de filme de terror, tipo, atividade paranormal, né? Que é, tipo assim, estilo documentário, gravado com a própria câmera e todo. E tem uma coisa muito interessante nesse filme de que o elenco ele foi largado numa floresta por 8 dias para gravar esse filme, não tinha roteiro, não tinha nada. Mas a equipe tava lá e a equipe se escondia durante o dia, enquanto eles iam caminhando e mostrando as coisas e pegando as pistas, porque a equipe largava pistas para que eles pudessem seguir, porque eles não tinham um roteiro para seguir. E de noite a equipe que fazia todos os barulhos, largava as coisas ritualísticas, as coisas para deixar eles apavorados. Então, todas as reações deles no filme são reais, não são de mentira, não são reais. Eles estavam realmente assustados. Eu acho que é isso que deixa a gente mais assustado, porque tu tá vendo que aquilo ali, meu Deus, isso... O cara não tá fingindo. Ele não é tão bom ator assim, né? Tipo, meu... E outra loucura foi que eles resolveram fazer esse filme com um orçamentinho, assim, de $60 mil, que fazer um filme isso não é nada, né? Tu tem toda uma equipe, tem ator, tem que pagar um monte de coisa... Zero efeitos especiais, nada. Só nada de efeito especial. E o filme faturou quase 300 milhões de dólares. Pra vocês verem o que foi a hype. Né? Eu saí do cinema cagada. Né? Meu coração tava assim, ó, 200 por minuto, sem brincadeira. Eu tava segurando assim no assento. Eu também, eu saí com bastante medo, assim, porque foi bem terrorizante, assim, né, ver aquilo. Dormi várias noites com a luz acesa, com meus cachorros, e se não me engano, acho que eu pedi pra alguém dormir no quarto comigo, porque... Com certeza. Eu sou muito cagona. E é porque é assim, é como se o filme estivesse passando na tua cabeça, sabe? A história estivesse sendo contada na tua cabeça. Quase assim como se estivesse lendo um livro. Tu vai construindo à medida do que eles estão falando, né? Vão te contando coisa, tu vai deduzindo, esse barulho pode ser isso, mas pode ser aquilo, sabe? E o mais louco de tudo é que tu sabe, o teu consciente sabe que nada daquilo é real. Verdade. Vale a pena assistir, mas assim, ó, gente, o filme 2 não vale a pena assistir. O 1, ok, é aquela coisa, pega o original e seja feliz com ele. Isso aí. E o 3, então, socorro. Não. Eu nem não, lembro do simplesmente 3. não. Não lembro do Porque 3. aí, assim, ó, se o 2 já era ruim, com o 3 eles acabam. A premissa era pra ser, tipo, uma continuação do 1, sabe? E no começo do filme até tá tudo bem, mas chega no final... Eu lembro, eles estragaram o filme. Não faz isso. Então, a bruxa assim, de Blair deixou de ser bruxa, uau. Então, assim, assistam só o 1. Tá de bom tamanho. Então tá, pessoal, aqui estão 7 filmes de terror que, na nossa opinião, você não deve assistir sozinho, né? Ou assiste, que nem eu fiz, mas é por tua conta e risco. Só não vem dizer que a gente não avisou. E nos contem o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já assistiram algum, se tem algum que vocês acham que é pior, algum que vocês gostariam que a gente falasse. A gente assiste muito, muito filme D, assim, também, tá? Então, é isso aí. Então, assim, gente, antes de qualquer coisa, antes de terminar de assistir esse vídeo, se vocês não fizeram lá no comecinho, aproveita que ainda dá tempo e faz agora. Te inscreve no canal. Curte esse vídeo, que isso nos ajuda bastante. O YouTube entende, gosto dessas gurias aí, vou fazer propaganda dela para as pessoas. Comenta aí embaixo se vocês concordam com a gente, se vocês discordam. Nos deem sugestões pra gente trazer mais filme, porque a gente ainda tem filmes na lista pra falar. Só que a gente selecionou só alguns, A gente tem né? filme de comédia, a gente tem filme de romance, a gente tem um monte de filme, tem série, tem um monte de coisa legal que dá pra trazer pra vocês. Isso aí. E compartilha com as pessoas, né? Enfim, vai que alguém gosta de filme de terror também e tu não sabe o que indicar. A gente tem sugestões aqui. E ativa o sininho pra saber quando a gente posta vídeo, né, gente? Isso aí. Então, pessoal, muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo. Até o próximo.